Olá meu amigo, olá minha amiga, muito bem-vindo ao canal do YouTube do Logos Concursos. Eu sou o professor João Paulo Lavalvale e estou aqui para a gente começar a estudar, para a gente começar a conversar sobre um tema muito importante para você que quer fazer concurso para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A gente vai tratar aqui nesse primeiro vídeo aqui disponível para vocês aqui no YouTube, da Lei Estadual 9656 de 2015, que é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, também chamada de LODGERJ. Então, vamos ver a Lei 6956 de 2015, que é a Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro. Qual a importância dessa lei para o seu concurso? A Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, uma lei, portanto, estadual, uma lei editada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ela dispõe sobre a organização e a divisão judiciária do Estado do Rio de Janeiro, traz as normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Qual a importância de estudar essa lei? Qual a importância de conhecer essa lei? A importância é extremamente alta. E ela é extremamente alta por quê? Porque buscando as últimas provas do TJ do Rio, a gente percebe que todo concurso tem algumas questões da Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio. E são questões relativamente simples e que não demandam muito tempo do seu estudo, porém demandam um estudo inteligente, um estudo específico, um estudo direcionado para o concurso que você quer, um estudo direcionado no conteúdo. Como que eu estudo a Lei de Organização Judiciária? Como que eu estudo essa lei estadual? O estudo dessa lei estadual tem como base, como digamos que 95% do seu conteúdo, vocês vão estudar simplesmente lendo a legislação. A legislação, a Lei de Organização Judiciária, é uma lei recente, é uma lei de 2015, é uma lei editada já sobre a égide da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. E ela trouxe muitos avanços em relação ao antigo Código de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, trazendo previsões que, na verdade, foi adequado todo esse regramento de organização judiciária do Estado para as normas constitucionais, para se tornarem acordes com a norma constitucional. Então, galera, o estudo dessa legislação vai se dar basicamente com a leitura da lei. Eu preciso de ler todos os artigos? Sim, você precisa ler todos os artigos dessa lei. E quando eu falo todos os artigos, eu estou falando quantos artigos, professor? Algo na casa de 75 artigos. Então, não é uma lei tão grande. Quando a gente compara ela, por exemplo, com o Código de Processo Civil, com o Código de Processo Penal, quando a gente compara com a Lei de Licitações, é uma lei enxuta e que vai permitir que você tenha a capacidade de extrair da legislação o que efetivamente precisa e conseguir chegar na prova e realizar as questões que a banca vai lhe cobrar, conseguindo gabaritar, conseguindo acertar todas as questões. E aqui no Logos Concursos a gente vai te ajudar a fazer isso e eu vou te provar, seja explicando a lei e trazendo questões das últimas provas, inclusive questões do concurso de magistrado, inclusive para questões do que caiu no concurso de juiz, um concurso com um índice de um nível de cobrança, um volume de cobrança superior ao concurso de servidor, mas que é um excelente termômetro para a gente ver se a gente está estudando bem. Porque se você acertou a prova do concurso de juiz, quer dizer que o seu estudo está muito bem feito, quer dizer que seu estudo está caminhando para que você consiga chegar na prova de analista, a prova de técnico e resolva todas as questões e gabarite as questões, beleza? Pessoal, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, ela revogou o antigo Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então, essa lei estadual, mais uma vez de 2015, revogou o antigo Código de Organização e vige hoje na sua inteireza.
Uma questão importante, o Código de Organização e Divisão Judiciária foi revogado por inteiro? Não, não foi revogado por inteiro. Vamos ver comigo aqui na tela que a nova Lei de Organização Judiciária não revogou o título 3 do livro 2 da Resolução 1, que era o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Mantendo vigente, então, estando vigente, então, dos artigos 184 ao artigo 225 do antigo Código. E o que trata esses artigos aqui? Esses artigos tratam da parte dos direitos e deveres dos magistrados. E aqui vão tratar garantias e prerrogativas, vencimentos e vantagens, licenças e férias, da ética funcional, da ação disciplinar e da reclamação. Então, o estudo para o seu concurso, a legislação que você vai ter que estudar, vai pegar toda a nova Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro e também esse título 3 do livro 2 da Resolução número 1 de 1975. E vocês podem perguntar, apenas a leitura basta? Se você não tiver a opção de fazer um curso, a leitura basta. Eu preciso de gastar com apostila, eu preciso de comprar apostila, eu preciso me preocupar com isso? Não preciso de nada disso. O que eu aconselho fortemente a fazer? É um bom curso preparatório que englobe essa matéria ou adquirir uma matéria isolada de um bom curso preparatório e a leitura da legislação. E sempre que você estiver estudando a legislação, é fundamental que você esteja muito atento, grifando os pontos principais ali, destacando os pontos principais, para que você, depois de 1, 2, 3 leituras, já tenha domínio da legislação e consiga fazer revisões, beleza? Aqui no Logos Concursos, o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer com vocês? A gente vai fazer uma leitura organizada, sistemática da legislação. Mas a gente vai só ler a legislação? Naturalmente não, porque isso ficaria extremamente chato e ler a legislação você consegue. Todos os artigos da lei em estudo vão ser contextualizados, vão ser explicados, eu vou chamar a atenção de vocês. Esse ponto aqui é determinante, esse ponto aqui é muito importante. Galera, esse ponto aqui, saibam que existe, mas não precisa de perder tanto tempo com ele. Eu vou entregar para vocês o que você efetivamente precisa para passar no concurso, tá certo? Vamos começar aqui, então, a estudar efetivamente o tema da aula. E quando a gente vai estudar o tema da aula, a Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, é importante, antes de tudo, que a gente entenda qual é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Como que o Poder Judiciário brasileiro está estruturado? E aonde que está a previsão, ou a primeira previsão sobre a estrutura do Poder Judiciário do Brasil? No artigo 92 da Constituição Federal. Importante que vocês conheçam esse artigo 92 e tenham uma visão macro de como é a estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Vamos ver comigo o que diz o artigo 92. E é por isso que eu falo, um bom curso preparatório lhe dá isso. Além de estar lendo só a lei de organização, você já vai estar vendo por que a lei de organização está editada daquela forma. Porque o artigo 92 traça a estrutura do Poder Judiciário e isso vai fazer muito sentido no caminho do curso. Vamos ver o que diz o artigo 92. São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais e os juízes federais, os tribunais e os juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes do Estado e do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal. Vamos ver aqui, na próxima apresentação tem uma árvore completa, vamos ver aqui. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão de cúpula do Poder Judiciário Nacional. Ele ocupa o topo da pirâmide. Ele é o tribunal mais relevante, mais importante do Poder Judiciário brasileiro, formado por 11 ministros com sede em Brasília e é o guardião da nossa Constituição. Quando a gente começa a descer, a gente vem aqui do lado, e até pintado de branco,
tem o CNJ. A sigla CNJ significa Conselho Nacional de Justiça. Está colocado logo abaixo do Supremo Tribunal Federal, mais ao lado, porque o CNJ ele não tem função jurisdicional. Ele é um órgão administrativo e de controle do Poder Judiciário. Embaixo do Supremo, tirando o CNJ aqui, nós temos 4 tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. Cada um tem as suas competências bem definidas no texto da Constituição. Quando a gente pensa no STJ, o STJ ele é o garantidor, ele é o tutor da uniformidade da jurisprudência brasileira e da integridade da legislação federal. Abaixo do STJ, que vão fazer parte da pirâmide da organização no Poder Judiciário, a gente tem os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. E abaixo dele nós temos do TJ, dos tribunais de justiça, nós temos os juízes estaduais ou juízes de direito, e abaixo dos TRFs nós temos os juízes federais. Quando a gente está falando em TST, a gente com o Tribunal Superior do Trabalho, abaixo dele a gente tem os TRTs e abaixo dos TRTs temos os juízes do trabalho. O Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, ele é o órgão, ele é o Tribunal Superior em matéria eleitoral. Abaixo dos tribunais do Tribunal Superior do Trabalho Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais e vinculados aos TRS, nós temos os juízes eleitorais. Lembrando que os juízes eleitorais são juízes estaduais. Não tem um concurso próprio para juiz eleitoral. Os juízes estaduais, eles acumulam a função também de juiz eleitoral. E no STM, Superior Tribunal Militar, a gente não vê aqui, não tem um órgão intermediário, ele passa direto para os juízes militares. Beleza? Essa é a estrutura macro do Poder Judiciário brasileiro, com todos os órgãos que a integram. E agora a gente tem que ver, para as nossas aulas, a gente vai precisar de ver apenas um pontinho aqui dessa estrutura inteira. O que a gente vai estudar? O que nos importa? Na tela para vocês, nós iremos ver a Justiça Estadual, aqui que está destacado e que eu estou pintando de vermelho. Nós vamos trabalhar sobre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você está vendo essa sigla aqui? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Você que vier com a gente, aqui no Logos Concursos, vai aumentar muito a sua chance de conviver com essa sigla até o final da sua carreira profissional, porque a função aqui é te aprovar, e para você ser aprovado, você tem que conhecer a LODGERJ, a Lei de Organização e Divisão do Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, beleza? Então, o que nos importa aqui? Justiça estadual. Em qual nível? Tribunal de Justiça e juízes de direito. Juízes estaduais, que podem ser no Estado do Rio de Janeiro, juiz de direito e juiz substituto. Beleza? Pessoal, e agora, ainda vendo na Constituição, ainda vendo a nossa previsão constitucional, a Constituição, no artigo 125, ele defere aos estados a competência para organizar a sua própria justiça. Cada estado brasileiro, todos eles, sem exceção, e o Distrito Federal, possuem a sua própria justiça, possuem a justiça estadual, composta, como a gente sabe, pelos tribunais de justiça e pelos juízes estaduais. O artigo 125 da Constituição vai dizer que os estados organizarão sua justiça, observado os princípios estabelecidos na Constituição. Então, o artigo 125 da Constituição entrega aos estados a competência para organizar a sua própria justiça. E a competência dos tribunais de justiça, a competência dos TJs, ela é definida na Constituição do Estado.
Lembrando que a Justiça Estadual ela tem uma competência residual. A Justiça Estadual é o que a gente chama de justiça comum. Se a matéria não é da Justiça Eleitoral, se a matéria não é da Justiça Militar, se a matéria não é da Justiça do Trabalho e se a matéria não é da Justiça Federal, ela tinha que ser de alguém e não dava para especializar mais. Então, aí sobra para Justiça Estadual. Então, a competência dos TJs, ela é retirada da Justiça, da Constituição Federal, naturalmente, dentro dessa grande divisão de atribuições, e especificamente previsto na Constituição Federal, que a competência dos tribunais de justiça é retirado da Constituição Estadual. E a lei de organização judiciária de todos os estados da federação, o que inclui do Rio de Janeiro, ele é de iniciativa de quem? E quando a gente fala que uma determinada lei é de iniciativa de um respectivo poder, de um respectivo órgão, de uma respectiva instituição, o que a gente quer dizer? Quer dizer que é essa instituição, é esse órgão que tem competência para enviar o projeto de lei. No caso da lei de organização judiciária, a iniciativa ela é do Tribunal de Justiça de cada estado, de enviar o seu projeto de lei para a Assembleia Legislativa Estadual, para que ele seja discutido, votado e aprovado. O que diz o parágrafo 1º do artigo 125? Diz assim: a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, como eu disse para vocês, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, no caso da Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, iniciativa do TJ do Rio, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é enviado para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que foi o órgão que discutiu, votou e aprovou a legislação em vigor. Beleza? Pessoal, agora a gente passa por um longo caminho que a gente tem pela frente, que vai ser estudar as disposições da LODGERJ, estudar artigo por artigo, todos os dispositivos, os mais relevantes serão ressaltados aqui, eu trago os mais importantes para você ler, os outros que não são tão importantes eu faço menção, mas eu falo que tem que ler. Aqui a gente direciona o estudo de você e apresenta o dispositivo que você tem que conhecer, beleza? Disposições gerais da Lei de Organização Judiciária. A gente começa, naturalmente, pelo artigo 1º. E o que o artigo 1º fala? Vai trazer o objeto dessa lei. O artigo 1º vai dizer assim: esta lei dispõe sobre a organização e a divisão judiciárias do Estado do Rio de Janeiro, bem como traz as normas gerais de administração e funcionamento do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares. Uma questão, lembrem-se, regra de processo, ela é uma competência legislativa exclusiva privativa, na verdade, da União. Então, a lei de organização judiciária, ela jamais pode trazer qualquer norma processual. Ela pode trazer alguma norma procedimental. E qual a diferença? Quando a gente ajuiza uma ação, a gente leva um documento, umas folhas. Hoje o processo é eletrônico, vamos pensar no processo físico que ele é mais fácil de visualizar. A gente leva lá 10 folhas para distribuir esse processo perante uma determinada comarca. Por exemplo, Foro Central da capital do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Levou suas folhinhas lá, fala assim, eu quero distribuir essa ação. Os requisitos da petição inicial são normas processuais, tratam de processo civil. E por tratarem de processo civil, elas são de competência privativa da União, legislar sobre esse tema. Então, quem vai alterar o Código Civil para prever ou deixar de prever um requisito de uma petição inicial é só uma lei federal, no caso, o Código de Processo Civil. Mas prever como que vai se dar a distribuição? Que a distribuição tem que entrar pelo órgão, pelo X, pelo distribuidor, depois tem que passar pela triagem, depois vai ser enviada à vara. Isso é o quê? Isso é procedimento. Procedimento em processo civil. O procedimento em processo civil, esse sim, esse perfeitamente pode ser tratado através de lei estadual. Beleza?
Mas voltando, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro trata de organização e divisão judiciária do Estado. Organização e divisão judiciária. Prevê as normas gerais de administração e o funcionamento do Poder Judiciário e seus serviços auxiliares. O parágrafo único do artigo 1º já traz um dispositivo muito interessante para vocês terem na cabeça. Ele expressamente traz uma vedação. E ele veda o quê? De acordo com o parágrafo único do artigo 1º, fica vedada a extinção ou a desinstalação quando se tratar de vara única. Então, quando uma comarca é uma vara única, o que é vara única? Vara única é que o mesmo juiz, ele reúne todas as funções jurisdicionais. Ele é juiz civil, ele é juiz criminal, ele é juiz de família, ele é juiz de infância, ele é juiz do juizado, ele é juiz de todos os temas. Um exemplo no estado do Rio de Janeiro, comarca de Piraí. Comarca de Piraí, Piraí é uma cidade pequenininha, ao lado de Barra do Piraí, não é Barra do Piraí, é Piraí, próximo de Volta Redonda também, uma cidade pequena e que é vara única. Então, pela atual Lei de Organização e Divisão Judiciária, está vedada, é proibida a extinção ou a desinstalação dessa vara, porque ela é vara única. Então, vara única não pode ser extinta e não pode ser desinstalada. Isso tem tudo a ver com o princípio constitucional do acesso à justiça. Quando eu estou numa comarca que não tem o poder judiciário ali, fica muito mais complicado para o jurisdicionário conseguir bater a porta do judiciário e levar os seus reclamos, levar os seus problemas, levar para um terceiro imparcial resolva aquele conflito que está havendo no caso concreto. Então, a partir de 2015, está vedada a extinção ou a desinstalação quando se tratar de uma vara única. Beleza? Pessoal, e o artigo 2º? O artigo 2º trata de um grande tópico, que são as garantias do Poder Judiciário. Já é tratado na Constituição e reafirmado aqui no artigo 2º. Vamos lá. Diz assim: o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro exerce com independência a função jurisdicional e tem as garantias de autonomia administrativa e financeira, observada a Constituição da República, a Constituição do Estado do Rio de Janeiro e as leis. Então, garante o quê? Garante independência do exercício da função jurisdicional. Isso é uma das principais garantias da magistratura e é o que ajuda a separar o direito da política, ajuda a separar as decisões jurídicas, técnico-jurídicas, de decisões meramente políticas, que são tomadas num outro espectro de interesses, no outro espectro de fundamentação e com pressupostos absolutamente diferentes. Então, o artigo 2º já garante a independência do judiciário e a autonomia administrativa e financeira. Isso quer dizer o quê? O Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, não depende administrativamente nada do Poder Executivo e nada do Poder Legislativo e nem financeiramente, sendo garantido a ele o recebimento mensal do 1/10 do orçamento do Poder Executivo. E o parágrafo único também é muito interessante porque ele traz dois aspectos das decisões tomadas no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E percebam, decisões administrativas e decisões judiciais. E quais são esses dois aspectos? A motivação e a publicidade. Vamos ver como fala o parágrafo único? Fala assim: todas, não são algumas, são todas as decisões judiciais e administrativas dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro serão motivadas e os julgamentos serão públicos, ressalvadas as exceções previstas na Constituição da República, nem na Constituição do Estado. Então, na Constituição da República, há a possibilidade de a previsão constitucional sobre situações que há possibilidade de restrição da publicidade, onde a publicidade vai ser restrita, mas a regra é que as decisões, tanto administrativas quanto judiciais tomadas pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro sejam motivadas e adotadas em julgamentos públicos, beleza? E por fim, pessoal, para a gente finalizar essa nossa primeira aula aqui, e essa aula que está para você
que está assistindo aqui no canal do Logos Concursos. A gente vai trabalhar sobre os órgãos do Poder Judiciário. A Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio de Janeiro já prevê, já discrimina todos esses órgãos. E não pode ser criado outro somente por lei. Como é uma lei, somente uma lei pode criar um outro órgão. E está dito assim no artigo 3º da lei. São órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O Tribunal Pleno, que é formado pela totalidade dos desembargadores, a gente vai ver, Estado do Rio 180. Pelo órgão especial, que é uma composição reduzida do Tribunal Pleno. As seções especializadas, as câmaras, os juízos de direito, são os órgãos de primeira instância, os tribunais do júri, o Conselho da Justiça Militar, os juizados especiais e suas turmas recursais, o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e os juizados do torcedor e grandes eventos. Então, a própria lei já fez essa grande divisão e formou o quê? A estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, mal comparando com a Constituição da República, ele fez essa divisão e já organiza e já estrutura todo o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. E como a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos encontros, esses órgãos são todos discriminados dentro da lei, que a gente precisa estudar um por um, entender competência, entender composição, entender qual a função de cada um para que a justiça no Estado do Rio de Janeiro flua e funcione bem, entregando uma boa prestação jurisdicional ao cidadão carioca. Beleza? E por fim, o TJ, sempre que necessário para adequada prestação jurisdicional, sempre pensando então na adequada prestação jurisdicional, e desde que não haja nenhum aumento de despesa, se não houver aumento de despesa, pode alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários. Então, pode alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, determinando, por conta disso, a redistribuição dos feitos. Não é uma obrigação, mas é uma possibilidade determinar essa redistribuição de feitos. Lembrando que essa alteração tem que ser feita sempre para melhorar a prestação judiciária e desde que não haja aumento de despesa, beleza? E como que é feito isso? É feito através de resolução. Resolução de quem? Do Tribunal de Justiça. Está no artigo 3º, parágrafo 4º da lei. Vai prever que o presidente do tribunal, o presidente do TJ, no mês de dezembro de cada ano, ele vai consolidar em ato específico, tem que ter um ato específico do presidente do tribunal, as alterações de órgãos julgadores que ele promoveu na forma do parágrafo 1º, que foi realizada pelo Tribunal Pleno ou pelo órgão especial naquele ano. Então, o órgão especial, o Tribunal Pleno, pode fazer essas alterações, pode votar essas alterações em sessão pública e o presidente do tribunal tem a função de consolidar toda essa alteração em ato específico. Para quê? Para garantir a organização e a melhor publicidade desse ato. E esse ato específico do presidente do tribunal, ele vai ser encaminhado para a LERJ, encaminhado para a Assembleia Legislativa. Está no artigo 3º, parágrafo 4º da lei, e isso garante o quê? O controle recíproco entre os poderes. Beleza? Pessoal, então a gente para aqui, a gente encerra aqui. Eu sou o professor João Paulo Lavalvalle, se quiser me procurar, a rede social está aí. Fiquem à vontade e sigam o canal do Logos Concursos e venham com a gente, né, nesse caminho de estudo para o TJ do Rio, tá certo? Forte abraço e até a próxima.